Queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos que irão ouvir diretamente ou diretamente uma reflexão dessa mensagem do livro de Lucas, capítulo 15, verso de 11 a 32, que vai nos falar a respeito do filho pródigo. Uma passagem bastante conhecida no meio cristão, mas de suma importância para os dias atuais também, que conta a história, de um pai e seus dois filhos. E eu gostaria aqui de, em breves palavras, resumi-las, pois vejo que os irmãos também aí já têm falado sobre esse assunto, mas eu gostaria de agregar também o conhecimento de todos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em pesquisa, em conhecimento da própria palavra de Deus. A gente lê e Deus, o Espírito Santo, nos faz entender essa linda história, que fala sobre o pai e os seus dois filhos. O pai misericordioso, o pai na palavra representa Deus, E esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, ele recebe a todos quantos aqueles que se arrependem e voltam para ele. Então o filho mais novo, ele quebra uma regra, Não poderia pegar a herança do pai ou da mãe ou da família sem que o testamentário, que é o pai e a mãe, estivesse vivo ainda. Só poderia desfrutar de uma herança aqueles que receberam dos pais mortos, daqueles que de alguma forma não estão mais entre nós. E esse filho, ele quebra essa regra, Ele chega ao seu pai e diz: pai, eu quero parte da minha herança. Ele sabia que ele tinha direito à herança, mas ele só poderia refutá-la quando ele tinha o pai e os pais estivessem mortos, Então o pai ainda estava vivo. E aí ele pede a herança e o pai dá a herança para ele, a parte da herança, e ele vai gastar nos deleites da vida, com prostitutas, com farras, e chega um determinado momento ele perde tudo, Gasta tudo, não tem mais como fazer, porque ele não depositou. Se ele tivesse tendo o mínimo de sabedoria, já que eu quebrei uma regra, peguei a minha herança do meu pai, em vez de eu gastá-la com aquilo que não é pão, eu vou investir ela e vou mostrar para o meu pai e quero devolver aquilo que eu peguei do meu pai, porque ainda não era meu. Eu fiz só um investimento, mas nem isso ele fez. Ele gastou nos deleites, gastou com as mulheres, as meretrizes, festas e mais festas, amigos, entre aspas, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou a farra. E esse filho mais novo agora, ele vai padecer um pouco pela sua falta de sabedoria, pela sua desobediência de quebrar algo que não se quebra. E a Bíblia diz que ele volta arrependido para o pai. E o pai, como bom pai, recebe-o de volta, perdoa o seu filho, faz festa, como nós já conhecemos a história, vestes novas, novas sandálias, o anel, que eu também não quero entrar no mérito das vestes, não quero entrar no mérito do anel, mas eu quero falar sobre o pai e os filhos. O pai é Deus, o filho mais novo representa as pessoas que se afastam de Deus e vão viver os seus deleites no mundo, depois volta todo arrebentado, mas o pai, como bom pai, aceita-os de volta. E eu quero falar do filho mais velho. E o filho mais velho, ele é aquele filho que ele tem tudo. Ele sabe que ele tem parte da herança, ele sabe que ele também é filho, e ele sabe que ele tem todo o direito. E ele vai questionar o seu pai, que o pai nunca tinha dado nenhuma ovelhinha para ele fazer uma festa com seus amigos. E o pai vai falar para ele: mas meu filho, você está comigo, tudo que eu tenho é teu. Ele poderia muito bem pedir para o pai para fazer uma festa também, mas não. Ele levou para o lado daquelas pessoas que trabalham com orgulho, ignorância, não sabe trazer a razão do sentido em que ele pode aproveitar. Não, ele vai questionar. Existe um hino que diz: ou questiona ou adora. Melhor é adorar, Questionar nunca foi bom. Ele vai questionar o pai. E o pai dá aquela palavra a ele, mas o pai não volta a tua palavra atrás, porque o pai ama, o pai está trabalhando com amor, e é o filho que está voltando. Então remete esse irmão mais velho aos tipos de crente dentro da igreja, ou até mesmo aquelas pessoas dentro da família, que ele não se alegra por aquelas pessoas que se arrependem, Ele não se alegra com a pessoa que foi para o mundo, veio lá, na verdade ele foi um instrumento usado pelo inimigo, ele deu lugar para o inimigo, o pecado veio e assolou ele, como o maior inimigo do homem, que é o diabo, o pecado veio ali e assolou ele, mas graças a Deus que ele se arrependeu e voltou. E o filho não entende isso, ou o filho mais velho não entende isso. Mas graças a Deus que o pai está de braços abertos. Resumindo, o arrependimento e o perdão. A parábola enfatiza a importância do arrependimento sincero e mostra que o perdão está sempre disponível para aqueles que se voltam para Deus, com o coração contrito. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito, pelo contrário, recebe com alegria. Então, o arrependimento, ele traz alegria, o arrependimento, ele traz justiça e graça. O arrependimento, ele transforma, Ele reveste a pessoa de uma tal forma que se ela em si, ela não vai mais cometer o mesmo erro. Então, eu quero resumir aqui dizendo: vamos ser assim, receptível, alegrar. A Bíblia diz: alegrar com os que alegram, chorar com os que choram. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Então, nós temos que fazer isso. Sermos alegres, justos e cheios da graça de Deus. Amém? Que essa parábola possa continuar falando no nosso coração. Eu sei que os irmãos também estão falando muito sobre ela. É muito bom falar sobre ela. Isso nos arremete a nós melhorarmos todos os dias. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.